diferente. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões ao vivo aqui nas redes sociais. Hoje, 6 questões. Estamos aí há 3 dias da prova do CFP. 3 questões decorebas, aquelas questões que não tem muito como você ficar explicando, nem nada disso, são coisas que ou você decora ou você não decora, mas são as 6 questões aí na sua prova. E para comentar essas questões, estou aqui com mais 4 professores, somos em 5 no total, cada um especialista na sua área, né? Então, apresentando o Thiago, professor do curso online. Tudo bom, Thiago? Boa tarde, Henrique. Boa tarde, pessoal. Beleza? Apresentando também o Anderson, professor do IFP em São Paulo. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Também estamos aqui com o Kleber, professor do IFB em Salvador e também em São Paulo. Tudo bom, Kleber? Henrique, meu amigo, tudo bem? Boa tarde. Aliás, boa noite a você e a todos os professores. E Alan, professor do IFB em Curitiba. Tudo bom, Alan? Boa noite, Henrique, tudo bem? Boa noite aos colegas aí também e aos ouvintes que estão participando. Boa noite a todos. Estamos aguardando aqui ainda a entrada do Daniel, que está com alguns problemas técnicos. Se ele conseguir entrar, ele comenta a questão, se não, eu comento. A gente vai fazer igual aqueles links da Globo, né? De vez em quando chama e dá errado, né? Aí o apresentador tem que se virar. Vai ser mais ou menos assim, só que sem ponto, né? Um pouco mais desafiador vai ser dessa vez. Bom, pessoal, o assunto de hoje é o seguinte: são 6 questões que não tem muito o que você ficar estudando. São questões que você tem que decorar. Assuntos que são bem decoreba mesmo. Por quê? Porque é lei, porque é autorregulação, porque é alguma coisa desse tipo. Nós estamos a 3 dias da prova do CFP. Não é mais hora de você tentar entender um assunto novo. Agora é hora de você treinar o que você já sabe, para não errar uma coisa que você sabe lá na prova, e, eventualmente, decorar coisas, entrar na fase da decoreba, de assuntos que você tem que decorar. Hoje nós vamos trazer 6 aqui. Então, vamos começar? O Thiago começa aí, ele que é nosso especialista do módulo 1. Thiago, começa aí, por favor. Começa, você pode compartilhar para mim, Henrique, por favor? Está na tela. Vamos lá. Questão 1. Considere as seguintes atividades. Identificar os objetivos de planejamento sucessório do cliente. 2. Determinar a atitude do cliente com relação à tributação. E 3. Determinar como o cliente toma decisões sobre os gastos. É o seguinte, esses 3 pontos fazem parte da matriz de capacidade do planejador financeiro, tá certo? A matriz de capacidade é dividida entre coleta de dados, análise desses dados e síntese de como vai ser aportado o investimento do dinheiro, dado a análise que você fez dos dados, ok? Esses 3 pontos que estão aí na prova, na questão, são pontos da etapa de coleta, tá? Então, tudo que for coletar, identificar, determinar alguma coisa na prova, tudo que tiver essas palavras, coletar, identificar, determinar, vai ser na fase de coleta, ok? Então, a resposta correta é a letra D. Muito bom. Legal. Tem que decorar essa matriz de capacidade, não tem jeito. Vamos para a sua, Alan? Bora lá, Henrique. Vamos lá. Está na tela. Bom, pessoal, então eu trouxe uma questão aí do módulo 2 que diz o seguinte: operar no mercado de renda variável, numa operação de compra e venda de mini-contratos de índice Ibovespa, considerando a análise grafista, estão corretas as estratégias, exceto alternativa A, bandas de Bollinger, alternativa B, médias móveis exponenciais, alternativa C, índice de força relativa e alternativa D, fluxo de caixa. Bom, quando a gente fala em análise gráfica, nós temos aí 3 estratégias que são, de fato, estratégias gráficas. As bandas de Bollinger são estratégias utilizadas para determinar a entrada e a saída em um gráfico. Elas refletem ali áreas de suporte e resistência, ok?
Então, bandas de Bollinger vão te dar esse norte aí de suporte e resistência. Médias móveis exponenciais também faz parte de uma outra estratégia, de uma outra análise gráfica. Então, a finalidade é medir o preço médio desse ativo, né? Então, você pode ali colocar um período com uma defasagem de 9 períodos, 20 períodos. Então, é o preço médio, portanto, médias móveis, né? Porque esse preço ele se move em tendências. O item alternativa C, o IFR, o índice de força relativa, também é uma estratégia gráfica. Ele demonstra o preço, quando o preço está muito saturado ou não, os níveis de saturação de preços. Então, o índice de força relativa também é uma análise grafista. E aí só sobrou fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, ele já é uma análise fundamentalista. Quando você analisa demonstrativos financeiros e contábeis, nós estamos falando de análise fundamentalista. Então, fluxo de caixa, balanço patrimonial e os demais demonstrativos. Portanto, resposta correta, alternativa D, exceto fluxo de caixa. Beleza? Henrique deve estar com algum problema. Muito bom, Alan. Tava tossindo aqui, por isso que entrou no mudo. Quiser deixar assinalado ali na alternativa C, só que o índice de força relativa, o IFR, ele retrata o nível de saturação de um preço, acho que é válido. São os 3 itens da análise grafista que você precisa saber, né? E aí, fundamentalista, o fluxo de caixa, EBITDA e aqueles índices de liquidez corrente, né? Isso, análise de balanço, né, basicamente. Análise de balanço, Não tem jeito, tem que decorar. É bem tranquilo de decorar, tá aí para você decorar, para não errar lá na prova. Nós ainda estamos aqui no aguardo do Daniel entrar, Daniel que é o nosso especialista em módulo 3, que ele preparou aqui a questão, mas eu sei comentar ela também. Então, vamos passar para o Anderson, depois vem o Daniel entrando, a gente retorna. Pode ser, Anderson? Perfeito, vamos lá. Bom, é uma questão bem direta essa daí também. A parte do módulo 4, a parte de seguros e planejamento de risco. Aí a primeira pergunta vem: a respeito do seguro de vida, com a cobertura por morte, sem coberturas adicionais, marque a alternativa em que é possível o pagamento de indenização. Primeiro ponto: falecimento por causa de pandemia. B, suicídio no 3º ano de apólice. C, por motivo de doença pré-existente ao seguro e não declarada. Ou D, consequência de um furacão. Bom, o que ele quer ver aqui? Quais são as hipóteses, né, que você vai ter aqui que não há o pagamento aí, qual que é possível pagar e qual que é possível não pagar, né? Falecimento causado por epidemia. O que acontece? É um caso parecido com o que a gente está tendo agora, né? Quando você tem uma epidemia ou uma pandemia, muita gente morrendo ao mesmo tempo, não são eventos independentes. Então, isso não pode ser coberto. Letra B é suicídio no 3º ano. Suicídio no 3º ano é válido sim e pode ser indenizado, porque até o 2º ano, até 24 meses, entende-se pela legislação que o quê? Que a pessoa não vai premeditar alguma coisa com 24 meses de antecedência para depois se matar. Então, se vier a ocorrer no 3º ano, há de se entender quais são os motivos, se é depressão, enfim, alguma coisa nesse sentido. A letra C fala por motivo de doença pré-existente e não declarada. Isso é seleção adversa, né? A pessoa tinha um determinado caso lá, não contou que tinha aquilo dali, a seguradora pode vir a se recusar. E, em consequência do furacão, também não é um evento independente, porque é uma questão que pode ter, como é uma questão de risco entra em catástrofe, né, que pode ser furacão, vulcão, entre outras coisas, isso também não é segurável pelas seguradoras, uma vez que esse risco ele é muito grande e vai muita coisa ao mesmo tempo. Então, elas também têm uma cláusula especial com relação a isso. Então, letra B aí é o intento correto. Essa pergunta sempre cai, né? Que o pessoal acha que suicídio não é coberto no seguro de vida. É sim, a partir do 3º ano, é uma questão da lei. Tem esse entendimento que o Anderson 25º mês, né? Para ser mais preciso, já pode. A partir de qual? 25º.
Passar dos 24, né? Do 24 e tantos e alguns dias depois já pode. É uma questão legal, a lei decidiu que é assim, né? Bom, vamos aqui para a quinta questão. A quinta questão, que é minha mesmo. Qual desses tributos terão a sua cobrança apenas o decorrido 90 dias da data da publicação, que alterou ou majorou a sua alíquota, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal? Pessoal, aqui é anterioridade nonagesimal e anualidade, né? O princípio da anualidade. Não tem jeito. Tem que decorar. O imposto de renda tem que respeitar a anualidade. E o IOF e o IPI, o IOF e o IPI, o IPI e o IOF e o II, Imposto de Importações, são impostos sobre domínio econômico, portanto, não tem nenhum tipo de anterioridade. Domínio econômico, para todos verem, né? Então, a alternativa correta aqui é B, IPI. E aí, assim, tem uma série de regrinhas da anterioridade nonagesimal, mas para sua prova, o que você precisa saber é que IPI tem anterioridade nonagesimal e outro imposto de importação e IOF são impostos de domínio econômico, portanto, não tem anterioridade, e os demais têm o princípio da anualidade, ou seja, se mudar o imposto hoje, só pode começar a cobrar no ano que vem, ok? Então, se eu mudar o imposto de renda hoje, dia 1º de janeiro está valendo. Se eu mudar o IPI hoje, só lá no finalzinho de março, no início de março, é que vai começar a valer, ok? Já o imposto de importação e o IOF, se mudar hoje, amanhã já está valendo. Vamos para a sua, Kleber? Vamos, meu amigo Henrique, vamos lá, vamos nessa. Então, pessoal, essa questão aqui é uma questão que é um prêmio para vocês, tá? Porque ela pode cair tanto no módulo 5, como pode vir também no módulo 6, pois esse imposto de TCMD está presente aí nas duas disciplinas, que é o imposto de transmissão causa-mortes e doação, né? Ele ocorre sempre que você for fazer a partilha de um determinado bem de um de cujos que está em inventário, tá? Então, essa questão é bem direta, ela pede para assinalar a alternativa correta com relação ao ITCMD. Aí, vamos lá, pessoal. Letra A. Imposto de competência municipal, que é definido pela Câmara dos Vereadores, com base em um intervalo de alíquotas de 5% a 8%, definidas pelo decreto do Senado Federal. Porque essa alternativa não é a correta, ela até começou correta, tá, gente? Não, ela começou já errada, porque esse imposto, o ITCMD, ele é um imposto de competência do Estado. Então, você já iria aí logo descartar essa alternativa, tá? E a alíquota está correta, ela pode ser de 2% a 8% e definida por decreto do Senado. Então, a imperfeição dessa questão aí é que a competência não é do município. Todo o ITCMD que é arrecadado, ele vai direto para o cofre do Estado, tá, pessoal? Então, a alternativa é incorreta essa. Vamos à letra B. Imposto de competência dos estados. Então, ela começa correta, sempre com alíquotas fixas em todo o país. Então, aqui reside um erro na questão, tá? Porque, na verdade, essa alíquota ela é variável. Então, cada estado, pessoal, nesse TCMD, ele pode definir qual a alíquota de imposto, desde que ele respeite esse intervalo entre 2% a 8%, que é definido por um decreto do Senado Federal. Então, muito cuidado com isso. Por exemplo, em São Paulo, a alíquota do ITCMD é de 4%. Na Bahia também é de 4%. Mas qualquer estado, ele pode trabalhar aí dentro desse intervalo de alíquotas, tá? Vamos à letra C. É um tributo de competência dos estados, já demos match ali, que tem variação em todo o território nacional, também correto, de acordo com a deliberação do chefe do Executivo Estadual, sim, porque é o governador que define, mas ele vai respeitar os limites máximos determinados através de portaria do Senado Federal. A base de cálculo desse imposto corresponderá ao valor econômico dos bens transmitidos aos herdeiros. Então, essa alternativa aí é uma alternativa correta, e aí é só você dar match aí nessa questão. Então, lembre-se sempre, tratei de TCMD,
a alíquota vai ser variável, ela vai ser definida por um decreto do Senado e vai direto para os cofres do Estado, uma questão que você pode gabaritar aí, tanto no módulo 5 quanto no 6, mas normalmente ela vem dessa forma aí no módulo 6. Agora está na hora da gente de chamar o nosso link externo, né, Daniel? Daniel? Não está aí, ó. Tá vendo? São os problemas aí do ao vivo, né? Mas acontece no Jornal Nacional, a gente acontece aqui também. Vamos então para a questão 3, né? Passando aqui para a questão 3, no módulo 3. Colocando aqui ao vivo. Aí os colegas querendo complementar, podem complementar, né, a questão 3. O Anderson também conhece bastante aí de previdência, né, desses detalhes de previdência. Aliás, é um assunto quase que do módulo 4, mas vamos lá. Sofia possui um plano VGBL no regime tributário definitivo. Ela iniciou suas contribuições há 3 anos e possui um valor investido de 85 mil. Sofia falece e deixa a sua filha como única beneficiária. Sabendo que o regime tributário do seu plano é o regime regressivo, qual o percentual de imposto de renda que será cobrado do saldo deixado por Sofia? Bom, pessoal, aqui não tem jeito, isso aqui você vai ter que decorar. Se você estivesse olhando lá na sua prova, você teria acesso à sua tabela, à tabela regressiva, e você veria que lá, entre 0 e 2 anos é 35%, né? Isso aqui estaria na sua prova. De 2 a 4 anos, 30%. E aí, de 4 a 6 anos, 25%, e assim por diante, até que chega lá, mais de 10 anos, 10%. O caso é que aqui não é um resgate, é um pecúlio. E, por definição, o pecúlio vai sempre limitar em 25% da renda. Ou seja, se fosse um resgate, estaria aqui nessa faixa de 30%, seriam 3 anos, né? 30%, mas como houve o falecimento, o imposto será de 25%, então até 6 anos. Caso morra até 6 anos, imposto de 25%, depois segue a tabela regressiva normalmente. Mas o teto aí de 25%, isso não vai estar na sua prova. Você precisa saber que o teto da tabela regressiva, quando é passado o pecúlio para um beneficiário, aí sim o teto é de 25%, mesmo que seja na tabela regressiva. Então aí, pessoal, as nossas 6 questões decorebas para a prova de domingo. Boas questões, né? Pessoal aí saber. Muito boas questões, hein, Henrique? Show de bola, cara. Henrique, só lembrando o ponto que você falou no início da apresentação, não é hora da gente buscar entender conceitos que a gente ainda não sabe, né? É hora da gente fazer exercício e decorar essas coisinhas pequenas. E se eu fosse dar uma dica agora, é exercício. Thiago, mas eu não aprendi derivativo. Não vai aprender agora. Entendeu? É hora de você pegar exercício, fazer o seu polimento final aí dos seus estudos e bola para frente. E corrigir, né, Thiago? Faz exercício, corrige, aprende com o erro. De preferência, tenta catalogar o erro, dar uma revisadinha depois, porque a gente tende a errar mais do mesmo, né? Eu acho que isso também ajuda bastante. Sim. E focar naquilo, né, Henrique, que com certeza absoluta estará na prova, né? Tem alguns temas lá que são muito recorrentes, né? Você pega lá no módulo 1, você tem aquela questão do balanço patrimonial, você pega no módulo 2, você tem a questão do FGC. Então, assim, tem alguns temas que eles sempre estarão presentes na prova, né? O edital ele é muito grande, né? Muito conteúdo. Então, se você observar aquilo que mais vezes acontece, vai ter uma chance aí maior nos exames, né? E outra coisa, pessoal, nós temos nós passamos aí praticamente 2 semanas só corrigindo questões. Então, convido vocês também a revisitar esse material. Tem muita coisa interessante lá, né? Aqui a gente foi mais direto,
mas lá nós temos as questões mais no detalhe. Então, vale a pena você revisitar todas essas questões aí que a gente fez durante a semana, todos os professores. É verdade. O Alan falou um negócio certo, que o edital é muito comprido, né? Toma cuidado, que o edital é muito grande. Hoje a gente estava até discutindo, né, Alan, uma questão lá. Pô, mas isso está no edital? Aí o Alan me mandou. Tá no edital. Pode cair. Então, de um outro assunto, uma outra questão, né? Então, pode cair. O edital é bem genérico, né? Quando ele fala alguma coisa, derivativo. Derivativo pode ser qualquer coisa. Né? Qualquer coisa pode cair. E o Kleber falou uma coisa muito interessante, né? Ainda sobre o módulo 1, que é um módulo de maior peso, de maior relevância, né? Os princípios éticos, o código de ética da Planejar. Ali, nós temos ali cerca de 10 questões. Poxa, entra lá no site da Planejar, joga no Google lá, código de ética, você pega lá um material em PDF, lê aquilo de cabo a rabo. São coisas assim que... Porque o candidato que vai fazer o CFP, ele já vem de outras certificações, então ele já tem um conhecimento prévio. Então foca naquilo que realmente estará na prova, concentra que ele vai aumentando cada vez mais as suas chances, né? O Kleber pode falar mais também a respeito. Verdade. Esse ponto é interessante. Eu comentava até com o Henrique, e eu dei aula na Paulista, e peguei um feedback lá com o aluno que tinha feito a prova, né? Eu fiz questão de ligar para ele e perguntar para ele quantas questões tinham caído dessa questão que o Tiago falou, que são as etapas aí, as fases do planejamento, o código de ética, né? As punições, e foram 19 questões, gente. Eu sou até enfático e bem repetitivo em quase tudo que eu falo, né? Então, se você tem uma gama preciosa aí de 20 questões, que você só precisa ler o código de ética, né? E ler essas fases do planejamento, você vai fazer essas questões do módulo 1 com muito mais tranquilidade. Então, você tem que somar, tá? É uma prova de edital longo, mas é uma prova de soma. Então, toda questão que eu ganho, independente de qual módulo seja, ela vai me ajudar para alcançar os 70% que eu preciso, sem tirar menos de 50% em nenhum dos módulos, né? Isso é muito interessante. Então, não perca. Essas questões que estão de graça, como o Tiago falou, como o Alan está falando, né? É muito importante você fazer e refazer e catalogar, como o Anderson falou também. Catalogue porque é tentativa e erro, não tem jeito. Se você não souber, você marca e revisa o material, revisita porque fixa o assunto e você tira de letra. É isso aí. O Thiago até que foi quando a gente estava elaborando o curso, né? Vocês estão aqui vendo as aulas com os professores. Sabe o que mais importante não basta só a pessoa ser certificada no CFP para dar aula de CFP, né? O que eu acho que a equipe do IFB é competente é que os professores são especialistas no módulo, né? Então, cada professor se especializa em ministrar um módulo, porque uma coisa é eu passar na prova. Então, o módulo do Anderson, lá, o módulo 4, é um módulo que eu não tenho tanto conhecimento para poder dar uma aula, né? Eu passo na prova, eu faço 70%. Agora, eu não consigo destrinchar os assuntos, assim como o Kleber lá no módulo 6, o Alan no módulo 2, né? Então, a gente especializar é bastante importante. Isso aí e vocês só viram as questões comentadas por professores especialistas no módulo. Não só que tem o CFP, mas especialistas no módulo. E o Thiago falou de treinar questão, e o Thiago foi o responsável, quando a gente estava começando a montar o curso, né, pelas questões pelas questões que a gente iria utilizar. As questões são bem diferentes, né, Thiago, do CFP para o CPA 10, 20 CE? Não, bem diferente. Eu acho que, mesmo que a gente tenha muito dessas questões decorebas, o que eu vejo de diferença é que no CFP, enquanto no CPA a prova está preocupada em que você entenda um termo, se é isso, e geralmente é dessa forma, no CFP não. Você tem que analisar a alternativa. Você tem que estudar, você tem que interpretar muito mais profundamente, é muito mais subjetivo do que no próprio CPA. Agora, não é uma coisa também de outro mundo, não, tá? Eu acho que estudando de forma inteligente, igual o Kleber falou, a gente tem que bater sempre na mesma tecla, mas é assim que se passa. Por exemplo, ontem eu estava com uma candidata, passei 1 hora no telefone com ela,
tentando explicar uma operação de estrega ou estrendo de derivativo, porque ela queria porque queria aprender. Mas aí eu falei para ela, mas você já sabe de cor e salteado como que funcionam as regras do FGC? Ela, não. Eu falei, poxa, você podia ter investido essa hora no FGC ao invés de aprender uma operação de derivativo. Então, estudar com inteligência e com eficiência é isso, né? A gente acha que todas as certificações que a gente dá aula, eles sempre falam a mesma coisa. Pessoal, esquece derivativo, né? Pega lá as decorebas derivativas, as dicas que a gente dá e vai para onde você tem mais facilidade para aprender e você vai conquistar mais pontos. Porque você não precisa tirar 100%, você tem que tirar 70%. Né? E se você for no assunto mais fácil e garantir os assuntos mais fáceis, é melhor do que você tentar garantir os assuntos mais difíceis. É isso aí. Seguro tem um pouco mais de decoreba, né, Anderson? Talvez seja um capítulo para dar uma reforçada agora perto da prova. Seguro tem mais decoreba porque acaba que a matéria do seguro é meio ampla e a quantidade de questões que você tem até que não são tantas assim, né? E a prova é indiferente com relação ao tipo de acerto que você tenha, desde que cumpra o... Anderson, não está... Ficou mudo. Desde que você cumpra, não sei que parte ficou mudo, mas enfim, é um conteúdo um pouco mais amplo, um pouquinho maior, e tem um pedaço que você tem que acertar 50% de tudo. Então, assim, ele algumas regrinhas específicas do seguro vale a pena rever. Principalmente seguro de vida, que é o mais focado na prova. Então, assim, é um pouco daquilo que o Alan já tinha comentado, a Kleber também, mas, enfim, a prova tem temas que ela gosta de programar mais, né, que ela pede mais pra gente. Então, assim, poxa, planejamento, normalmente a gente faz o planejamento pessoal, então entender a questão pessoal vale muito a pena. E eu ainda não vi isso na prova, mas eu acho que a Planejar deve começar a cobrar um pouco mais a parte de responsabilidade civil, porque tem sido uma coisa que dentro do direito também tem se popularizado um pouco mais, e a gente tem cada vez mais tido profissionais autônomos. Então, assim, eu acho que essa parte de civil e principalmente a parte de vida, eu acho que o foco agora, se você ainda não pegou bem, assim, lembrar aquelas regras do seguro de vida vale muito a pena. Como essa que a gente passou hoje de questão de saúde também vai ter, enfim, são esses detalhezinhos. Acho que vida é o ponto-chave para poder lembrar. Isso aí. Muito bem. Vocês estiveram aí, quem está nos assistindo, teve ao longo dessas 3 semanas que a gente está aí respondendo questão, vocês tiveram o privilégio aí de acompanhar boa parte dos professores do IFP de Porto Alegre a Manaus, né? Infelizmente, justo o professor de Porto Alegre e o professor de Manaus acabaram não conseguindo participar, mas o de Florianópolis a Belém estiveram aqui com a gente. Um grupo aí grande de professores, né, que vão estar à disposição aí para as turmas de CFP. Queria muito agradecer aqui, eu sei que todo mundo... o Alan daqui a pouco começa a turma online ao vivo, né, Alan? Aí, fechando a turma hoje, não é? Isso, Henrique. Hoje a gente fecha o conteúdo de CPA 20 e na semana que vem segue com os alunos que estão matriculados no CEA. Eu aqui já estou começando a receber também alunos aqui da turma aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca. O pessoal está até correndo um pouco da chuva, que está armando uma chuva relativamente forte. Então, daqui a pouco o pessoal está por aqui. Mas, então, eu queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês 5, né? E desejar também, já bom ano novo, acho que dificilmente a gente faz essa reunião de novo, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos nós. Para todos nós. É isso aí. Bom, para quem está se preparando, boa prova e, quem sabe, ter um Feliz Natal certificado, que já vale mais. É isso aí. Não, o pessoal vai passar. Quem acompanha essas aulas aqui, a gente resolveu 42 questões. É quase 1/3 da prova, né? São 42 questões que vão cair na sua prova. Questões atuais, né? Questões atuais. Elas vão cair. Então, você já tem 1/3 da prova resolvido. Falta você estudar o outro 1/3, né? E para quem está se preparando, vendo esses vídeos aqui para fazer a prova ano que vem,
em abril, em agosto, o calendário do IFB já está disponível no site, né? Você também pode mandar aí WhatsApp nesse número de telefone, e-mail, ou entrar no nosso site e acompanhar a gente aí no fazer sua inscrição, tirar suas dúvidas, estamos à disposição. É isso, pessoal. Com isso, a gente termina a sequência de lives do IFB também por esse ano. Retomamos lá no dia 4 de janeiro. Voltaremos a falar de CPA 10, CPA 20, CE e CFP com lives diárias. É isso, pessoal. Boa noite, boa sorte na prova domingo. Quem quiser, tem os vídeos de revisão nos canais aqui, tanto no Facebook, YouTube e Instagram. As aulas de revisão, algumas dicas de decoreba, aulas que eu gravei na última prova agora em outubro, com algumas dicas de última hora para você, para entrar na prova. Eu gravei essas aulas antes da última prova, estão aí gravadas para quem quiser dar uma olhada, mas não é para olhar nem hoje. Isso é para sábado à noite ou domingo de manhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bons estudos. Sucesso na prova. Boa noite, bons estudos. Até mais. Boa noite a todos. Um abraço. Sucesso.